pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast da Faculdade de Enfermagem. Aqui é a professora Berenice e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e carreira. Temos aqui a professora Erineide e nossa acadêmica Samira. Então, olá, professora. Olá, Berenice, muito prazer estar aqui com você. Olá, Samira, obrigada pelo convite, Berenice. É uma honra poder falar de empreendedorismo, negócios, network e desenvolvimento profissional com a galera da enfermagem. Eu acredito que vai ser um bate-papo muito legal e que vai ajudar muita gente a desenvolver a carreira. Olá, pessoal. Olá, professoras. É uma honra estar aqui como discente e representar os acadêmicos dos mais diversos cursos da UniRV para falar sobre empreendedorismo e qual que é a importância enquanto futuro profissional ou profissional na nossa carreira. E é verdade, ó, essas estratégias de network, vocês acadêmicos já devem estar buscando o tempo todo, né? Mas nós profissionais também, nós precisamos desenvolver, não é, Erineide? Então, assim, a gente tem que buscar uma rede de relacionamentos. E como que isso a gente pode desenvolver essa rede? O que vocês disseram é fundamental. Eu acredito que o network é uma ferramenta de trabalho. Todo profissional tem que ter o network como ferramenta. É através dele que eu vou ser capaz de construir uma carreira. E o que eu vejo muitas pessoas confundindo aí o conceito de networking, né? Networking, para mim, eu considero uma rede de autoajuda escalável, onde as pessoas se ajudam para juntos se desenvolverem. E eu vejo muita gente correndo atrás de networking com muito interesse. Como que eu posso construir uma rede que essa rede vá me ajudar? Só que antes dessa rede me ajudar, eu tenho que pensar como que eu ajudo essa rede. Networking é reciprocidade. Eu começo primeiro a ajudar as pessoas para depois eu ser ajudado. E muita gente fala assim, para construir meu network eu preciso ter muitos conhecidos. E não é real. Muitos seguidores, eu tenho que conhecer muita gente. Nossa, eu tenho um monte de contato. Tá, mas quem são esses contatos? Né? São pessoas estratégicas, então, que precisam estar nessa rede. Exatamente. Network é muito mais sobre qualidade dessas pessoas que estão na sua rede do que quantidade. E um ponto interessante que às vezes a gente não observa é que o network ele está relacionado a quem são as pessoas que me conhecem. E não quem eu conheço. Vou explicar melhor, para não ficar confuso para vocês. Muitas vezes você conhece uma galera aí, um monte de gente. Nossa, mas eu tenho muitos contatos. Eu fui numa festa, conheci esse. Fui no restaurante, conheci esse. Fui no congresso, conheci esse. Tá, mas e essas pessoas sabem quem você é? Essas pessoas entendem o que você faz? Essas pessoas sabem como você pode contribuir com elas? E muitas vezes a gente se importa muito mais em ter contatos no nosso telefone para a gente acioná-los quando a gente precisa, do que fazer essa pessoa nos conhecer. Então hoje eu quero deixar aqui nos demais pontos aí do nosso podcast a importância de você se fazer ser conhecido e não você conhecer outras pessoas. Então, no primeiro momento, eu vou buscar construir uma imagem, então. Exatamente. Né? Uma imagem daquilo que eu pretendo ser, daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, para que as pessoas conheçam, então, essa minha imagem profissional. Exatamente. Hoje a Samira só está aqui no podcast porque, com certeza, ela se fez ser conhecida por você e pelos demais professores, né? E eu vejo que quando a gente está na universidade, a gente não se importa muito com isso. Em se fazer ser conhecido. Enquanto acadêmico, né? Enquanto acadêmico, a gente está aqui mesmo só de passagem. Eu já fui acadêmico, eu sei como que é. A gente quer estudar, tirar nota boa e pegar o diploma no final. Mas é o melhor momento para você se fazer ser conhecido. Porque quem são os seus primeiros contatos, né? A sua formação da sua rede profissional são seus professores e os seus colegas de sala. A carreira inicia aqui, na universidade. Quando você inicia a faculdade, a sua carreira começa aqui, essa construção.
Que ela vai ser longínqua, mas nesse momento, enquanto acadêmico, você vai buscar também criar a sua rede e buscar se fazer conhecida. Exatamente. Muitos acadêmicos não têm a percepção da importância desse processo de construir, como a professora Berenice bem falou, a sua imagem ainda desde o início. Seja por falta de autoconhecimento, ou ainda por estar no processo de descobrindo ainda a importância daqueles contatos, descobrindo ainda a importância de se fazer visto durante o curso. E, professora, existem algumas ferramentas para aquelas pessoas que têm dificuldade em ativar conhecimento, contato? Uma coisa que eu gosto muito é de fazer com que essa rede de relacionamento ela seja nutrida. Vou dar um exemplo. A Berenice é minha professora na universidade. Ela está me vendo ali dentro da sala de aula. Mas o que eu posso fazer com que a Berenice entenda que eu sou uma aluna potencial para que, se surgir uma oportunidade lá fora, a Berenice lembre de mim. Eu preciso estar na cabeça da Berenice o tempo inteiro. Como que eu posso fazer isso? Eu preciso gerar informações de valor para a Berenice. Eu preciso entregar valor para ela. Ao invés de querer só sugar o conhecimento da professora Berenice, o que eu posso entregar de valor para ela? Então, como que eu faço isso? Tente conhecer a pessoa. Tente pegar tudo que você acha que ela gosta. E hoje em dia, com rede social, tá tão fácil conhecer as pessoas. Mais fácil, né? A gente posta muitas coisas sobre nós. Então, tente conhecer essa pessoa e entregar informação de valor. Uma coisa que eu gosto muito, quando eu falo de entregar valor para as outras pessoas que estão dentro da minha rede. Se eu sei que a Berenice gosta de um determinado assunto, poxa, deixa eu engajar com a Berenice aqui. Eu vi um artigo interessante, relevante da área dela. Deixa eu mandar para ela. Professora, olha isso aqui. Você viu a respeito disso daqui? Olha que interessante. Eu li sobre isso, eu entendi. É isso mesmo, professora? Então, você tem que engajar com essas pessoas que você quer ter na sua rede de contato. E esse engajamento vem dessa nutrição desse relacionamento. Eu não posso ser interesseira e só buscar a pessoa no momento que eu preciso dela. Eu preciso me fazer presente. E esse se fazer presente é gerando valor para essa pessoa. E uma das formas que eu utilizo muito para gerar valor é enviando informações relevantes da área dela, por exemplo. Eu fazia isso muito com os meus clientes quando eu estava no mercado corporativo. Às vezes eu passava para visitar uma pessoa que nem era meu cliente ainda, mas eu precisava estar na mente dele. Então eu estudava sobre o negócio dele, eu estudava sobre a área dele, e a partir dali, na época era e-mail, tá? Nem tinha WhatsApp ainda, viu, gente? Aqui eu tô condenando a minha idade. A única forma de conversar era através de e-mail. E tudo que eu via a respeito da área daquela pessoa eu encaminhava. Oi, fulano, você viu isso aqui? Fulano, olha esse congresso que interessante para você, lembrei de você. Ou seja, você nunca vai ser esquecido por essa pessoa, você passou muito tempo gerando valor para ela. Se ela tiver uma oportunidade, quem você acha que vem para a mente dela? Você. Sim, com certeza. E é bem isso daí, no dia a dia com os alunos, a gente entende até que o acadêmico ele chega aqui, passa os períodos iniciais, são tantas disciplinas lá da base, que é da fundamentação. Então, ele vai aprender um novo idioma, vocabulário técnico. Então, assim, ele tem realmente uma infinidade de conhecimento para receber, para aprender. Mas, mesmo assim, ele consegue, não é, Irineide? Fazer, não consegue, Samira? Fazer esse network? Sim. A professora falou sobre valor. E para algumas pessoas passa a ser mal entendido, mal compreendido o posicionamento daquele indivíduo. E mal compreendido no sentido de ser, na maioria das vezes, uma pessoa espontânea, uma pessoa que tem muito bem definido suas metas, os seus planos, o seu propósito, e que ali está disposto a se autoconhecer de início e a conhecer outras pessoas, não como um mecanismo de interesse, mas como uma via de mão dupla. Exatamente, Samira. Essa via de mão dupla é muito importante. E outro ponto que eu considero muito dentro da construção do network é que você precisa ser interessado e não interesseiro, né? E como ser interessado? É você saber ouvir o outro, você querer saber a respeito do outro. Eu sei que hoje em dia, né, principalmente os jovens, a gente quer muito conversar, falar sobre nós, mas é tão chato você conhecer alguém que só fala sobre ele. Com certeza. Que você sai daquela roda de conversa, poxa, mas
Tá, essa pessoa é tudo isso mesmo. E quando eu estou construindo network, eu tenho que me fazer ser interessado, porque eu tenho que esperar com que a pessoa tenha vontade de me conhecer. Então, quando eu ouço a pessoa, quando eu entendo o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa quer, o que ela faz, quando eu me mostro interessado por ela, a chance dessa pessoa falar assim, poxa, que bacana foi conversar com a Samira, gente. Nunca conversei com alguém que quisesse conhecer tanto sobre mim. A chance dessa pessoa voltar e querer ter um relacionamento com você aumenta muito mais. E quando eu me interesso pelo outro, eu tenho mais chance de fortalecer esse relacionamento com ele, porque eu tenho informações dessa pessoa nas minhas mãos. Sim. Então, se eu tenho informação sobre essas pessoas nas minhas mãos, eu consigo chegar até elas de uma forma mais rápida e mais simples para poder futuramente alcançar o benefício. Também não vou ser hipócrita de falar assim, não, gente, o networking você não vai usar para se beneficiar. Sim, nós iremos usar para nos beneficiar. Se eu estou na universidade hoje como professora, foi porque eu construí um network muito forte quando eu era acadêmica. Com certeza. Quem me indicou para estar como professora na universidade, lá em 2014, foi a diretora do meu curso, a professora Maíra. Então, eu construí... saudade da Maíra. Também. Construí uma rede de relacionamento com ela muito forte. Mas eu não tinha esse interesse inicialmente. Eu me fazia ser interessada por ela, eu me mostrava para ela, eu me fazia ser reconhecido. E isso chamou a atenção dela. Quando teve a oportunidade, quem esteve na mente dela fui eu. Então, seja interessado pelas pessoas que você quer construir networking. Eu preciso fazer com que essas pessoas entendam, poxa, é tão legal conversar com o fulano, com a cicrana, né? Ele gosta de ouvir, ele é interessante. Quando você se torna interessado, automaticamente as pessoas te veem como interessante. É bom você conversar com quem realmente gosta de te ouvir. Fala um pouquinho de você, Irineide, né? Da sua trajetória, sua apresentação, o que você faz aqui na universidade, como que é seu trabalho. Bom, eu sou professora dos cursos de Administração e Marketing. As minhas disciplinas são disciplinas na área de comportamento do consumidor, fundamentos de marketing e a área de negociação e vendas. Então, esses são os meus fortes. Eu me formei aqui, sou filha da casa, me formei em 2009 e eu sempre fui professora. O meu primeiro trabalho na minha vida foi como professora. Eu dou aulas desde os meus 17 anos. E desde criança eu sabia que eu queria ser professora. Ser professora sempre esteve aí na minha meta. E na universidade, além, né, de ser professora, eu também auxilio a professora Lenine, que é a coordenadora do Departamento de Relacionamento e Novos Negócios, com as estratégias de relacionamento da instituição. Então, se eu estou também no departamento de relacionamento é porque eu fortaleci o meu networking, estive com as pessoas que realmente estavam dentro do meu projeto de vida para fortalecer a minha carreira. Isso é muito importante também, você selecionar quem são as pessoas que farão parte da sua rede de relacionamento. Então, eu estou na universidade desde 2014. E fora da universidade, eu também rodo outros pratinhos, né? Eu tenho uma consultoria para negócios de moda, onde eu ajudo empreendedores de pequenos negócios na área de moda a construir aí o marketing e vendas de uma forma mais efetiva. Olha só que bacana, Samira, viu? Uma pessoa que pode trazer muitas informações para nós e para aprendizado para a vida mesmo. Algumas dicas, então, para nós, que nós queremos, digamos, fortalecer nosso network, enquanto professor, enquanto acadêmicos. Primeira coisa, selecione as pessoas que você vai fazer o network. Essas pessoas precisam ser pessoas estratégicas. Mas eu vou ter que excluir alguém? Você vai ter que excluir. Você vai ter que ter foco em entender quem são as pessoas estratégicas que estarão na sua rede de relacionamento. Segundo, seja interessado. Converse com as pessoas e tente entender quem são elas, né? E o terceiro ponto, eu acho que o mais importante é gere valor para essas pessoas. Primeiro você dá para depois você receber. Essa máxima vale para o networking também. Nutre essas pessoas de informações importantes para o setor deles, para os negócios deles, que com certeza você vai ter de volta aí esse reconhecimento depois. Olha, eu aprendi bastante com a professora, viu, Irineide? Assim, no dia a dia, a gente fala muito network, mas eu achei dicas, assim, bastante úteis
que eu conseguiria, preciso também aplicar na minha rede de relacionamentos, que às vezes a gente deixa de aplicar, né? Sim. Então, achei que abrir um pouquinho sobre o network, Samira. Sim, com certeza. Enquanto discente, eu me sinto privilegiado pelas informações recebidas, não só para aprimorar a minha forma de fazer network, como também passar a valorizar ainda mais aqueles contatos que eu já tenho, que é o que eu priorizo na minha vida. A professora falou sobre a gente buscar ser reconhecido e o outro ter o interesse em nos conhecer. E na maioria das vezes, quando a gente quer que o outro nos conheça, é porque a gente tem inspiração e quer ter aquele contato. Quando essa expectativa é frustrada, o que é que a gente faz para lidar com essa frustração? Quando eu quero ter muito contato com a outra pessoa e a outra pessoa não corresponde àquela expectativa. Olha, a gente já tem que ir preparado, Samira, porque pode acontecer sim da expectativa não ser correspondida e eu tenho que ter muita inteligência emocional para entender, poxa, não era o momento, né? E talvez nem era essa pessoa que seria a pessoa que vai te levar para outro patamar no seu desenvolvimento profissional. Então, é ter maturidade para entender que você está fazendo a sua parte, mas não significa que o outro vai corresponder. Tem que ter essa inteligência emocional aí. Exato. Nossa, bacana, inteligência emocional, para entender que nem todas as vezes foi uma boa, talvez o alvo, né? A minha escolha não foi adequada para aquele momento ou para os nossos objetivos. Exatamente. Né? Então, passou tão rápido, a gente já vai fazer uma pausa para o nosso cafezinho e vocês continuem nos assistindo. Nós vamos voltar no segundo tempo com dicas para carreira, né? Então, o seu desenvolvimento da carreira. Então, agora foi tão rápido, muitas perguntinhas, a gente faz no segundo bloco. Muito obrigada. Obrigada, professora. Estamos de volta com mais um podcast da Faculdade de Enfermagem. Sou professora Berenice, muito prazer estar aqui com a professora Irineide, com a nossa acadêmica Samira. Olá, como vocês estão? Estou bem, obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite para estar aqui novamente falando sobre desenvolvimento profissional. Estou muito bem e mais uma vez me sinto honrada de estar compartilhando aqui informações e aprendendo. Nós tivemos no primeiro podcast falando das estratégias de network. Fazendo um resumo, Irineide, dessas estratégias, o que você pontua para nós? Vamos lá, nós pontuamos no episódio anterior que para se fazer network eu tenho que pensar na qualidade dessas pessoas que estarão na minha rede, eu preciso ser interessado, eu preciso fazer com que essas pessoas tenham valor agregado nas informações que eu levo para elas, eu preciso engajar com essas pessoas, não adianta eu me relacionar e de repente sumir da rede dessas pessoas, não estar ali constantemente, né, gerando informações e fazendo ser visto. E outra coisa que a gente falou sobre network é que você precisa fazer ser conhecido. Não basta você conhecer muitas pessoas, você precisa se fazer ser conhecido. Ser conhecido. E agora nós, pensando que a gente criou essa rede de network, a gente precisa falar em desenvolvimento profissional. Então, seriam dicas para a gente se desenvolver profissionalmente, que, como eu disse anteriormente, serve para nós já profissionais que estamos no mercado de trabalho, serve para vocês acadêmicos que estão nesse processo ainda de formação, mas também de construção, né? Então, quais são as principais estratégias para o nosso crescimento, para a gente alavancar na carreira? A principal que eu considero é ter um plano. Não dá para eu pensar na construção de carreira sem ter um planejamento de onde eu quero chegar, né? Sim. Qual é o meu objetivo final? O que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? E quando nós somos acadêmicos, a gente entra na universidade só querendo ganhar dinheiro. Eu quero pegar meu diploma, eu quero ser um profissional de sucesso, eu vou pegar aqui a área da enfermagem, eu quero ser um enfermeiro de sucesso, eu quero ser reconhecido. Escolher a especialidade tal, quero fazer emergência. Mas e o plano para isso?
Não tem, né? A gente passa aí o tempo da faculdade sem esse planejamento. A vida vai acontecendo e eu vou vivendo. Mas eu preciso ter um plano, eu tenho que traçar. E esse planejamento, ele tem que estar descrito. Quais habilidades eu preciso desenvolver para chegar lá? Tudo bem, eu querer ser um especialista na minha área, muito reconhecido, mas o que eu preciso adquirir até chegar lá? E essa construção acontece durante o tempo que eu estou na universidade. Agora na universidade. Então, eu estaria, enquanto acadêmica, buscando desenvolver pesquisa, extensão, eu conseguiria incluir isso no meu planejamento? Com certeza. Pesquisa, extensão, cursos livres, cursos de aperfeiçoamento fora da universidade. Uma coisa que a gente fica muito esperando a universidade fazer por nós. Exato. Não é? Sim. Ai, mas não tem congresso. Ah, mas não tem curso. Ah, mas não tem... Tá, mas e você? Tá fazendo o que por você? Não terceirize o seu plano de carreira. Não terceirize o seu conhecimento. Você precisa estar atento. Hoje em dia, com a internet, eu fico sabendo de tudo que está acontecendo no mundo. Sim. Né? E às vezes eu nem preciso ir pessoalmente fazer o curso. É tudo online. Na maioria das vezes eu consigo fazer online. Então, o seu plano de carreira, as habilidades que você precisa adquirir, você precisa saber. E a partir daí, você ir atrás desse conhecimento. Não espere que a universidade vá te oferecer. Claro que em momentos estratégicos, a universidade vai te oferecer, sim, essas habilidades a mais para que você possa construir a sua carreira. Mas você precisa partir para ir em busca disso. Então, eu tenho que pensar em habilidades que eu vá destacar no mercado de trabalho. Isso, e essas habilidades têm que ter relação com o objetivo que você quer, né? Então, eu quero ser um enfermeiro na área de emergência. O que eu preciso para ser um enfermeiro, né, na área de emergência? Quais são as habilidades que esse enfermeiro tem? Quem são as pessoas de sucesso nessa área para que eu possa me inspirar nessas pessoas, entender o que eles fizeram? Uma coisa que eu gosto muito é de entender o que as pessoas fizeram para chegar lá, onde eu quero chegar. Então, isso aqui que nós estamos fazendo hoje é uma estratégia. É uma estratégia. Faz abrir nossa mente e, de repente, ouvir profissionais que estão no mercado de trabalho, nas diversas áreas, também seria uma estratégia. Exatamente. E tá tão fácil aprender com outras pessoas hoje em dia, né? Sim. Você tá no Spotify, em várias redes aí, em vários meios de comunicação, que você consegue adquirir conhecimento lavando a louça da sua casa. Coloca o podcast ali, né, e vai ouvir. Então, outro ponto que eu acho interessante é que você tem que gostar de aprender. E esse gostar de aprender é quando você abre os seus olhos para ver oportunidade de conhecimento em tudo. Eu tô assistindo um filme na Netflix? Tô, mas o que é aquele filme? O que eu consigo tirar daquele filme e trazer para essa construção do meu plano de carreira? Né? E quando eu falo dessa construção de carreira, não estou falando só de desenvolver habilidades profissionais, mas as habilidades pessoais, o meu desenvolvimento pessoal é muito importante. Às vezes a gente só quer ler ou ouvir coisas relacionadas à nossa área. Não, vai estudar filosofia, vai estudar sobre um pouquinho de psicologia, vai estudar sobre desenvolvimento humano, ver quais são as áreas que você consegue linkar na sua área de desenvolvimento profissional, que vai te fazer um profissional melhor lá no futuro. Eu penso que, por exemplo, relacionamento interpessoal é importante para o trabalho do enfermeiro, né? Ele trabalha com a equipe, tanto a equipe de enfermagem como a equipe multidisciplinar. Outro aspecto, liderança, algo também. Existem as disciplinas que vão trazer esse conhecimento, mas seria, assim, eu acho que seriam dicas úteis também, buscar muito do que é importante para o relacionamento interpessoal e o desenvolvimento da liderança. Com certeza, com certeza. São liderança e relacionamento interpessoal são habilidades que a gente consegue ao longo do tempo se desenvolver, né? Ninguém nasceu líder. Ninguém nasce líder. E ninguém nasceu conseguindo se relacionar bem com todas as pessoas. A gente adquire. Então, você tem que ser o protagonista da sua história. É você que tem que ir atrás do seu conhecimento, da busca dessas habilidades. E uma coisa que eu gosto muito também de fazer é pedir feedback para as pessoas. Porque tem coisas que a gente não conhece sobre nós, mas que o outro está percebendo. Né? Muitas vezes as pessoas percebem algo que a gente não tá vendo. Tem até
uma técnica que eu até anotei aqui para trazer para vocês, chama janela de Johari. Johari é Johari, Johari. Foi uma pesquisa de 2 psicólogos lá em 1955 que eles desenvolveram a janela de Johari. É um mapa para você poder se autoanalisar, para você ver onde você precisa melhorar. Quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. E aí, nesse mapa, eles desenvolveram lá uma parte onde você precisa entender o que os outros pensam de você. Então, são 4 quadrantes, onde um quadrante você vai citar tudo que as pessoas conhecem sobre você. Então, eu tenho certeza que você tem amigos que você pode parar e perguntar, fulano, como você me enxerga? Né? Como você me enxerga como pessoa e como profissional? O que você acha que falta em mim? O que você acha que eu preciso melhorar? E já adianto, vai doer às vezes. Sim. Porque a gente vai ouvir coisas que a gente não gostaria de ouvir, né? Que a gente não conhecia. E o desconhecido sobre nós dói, machuca. Poxa, mas eu sou isso? Essa pessoa pensa isso de mim? Não, mas eu não percebo isso. Mas anota tudo que essa pessoa disser. Lá na janela de Johari também, eles apontam que você vai ter que destacar coisa que os outros não conhecem sobre você, que só você conhece. A gente às vezes, a gente se coloca num casulo e a gente coloca ali uma armadura que a gente não deixa ninguém conhecer alguns pontos da nossa vida, principalmente os pontos fracos. A gente escolhe, a gente esconde. E às vezes é a noção desses pontos fracos que a gente deixa o outro perceber que pode estar ali um ponto de melhoria. Porque se você esconde, o outro não consegue te falar, né? E a partir do momento que você escreve, poxa, o que eu escondo que não deixa ninguém perceber, né? Que é um ponto fraco meu e que eu poderia melhorar ele ali na frente. Eles também apontam no quadrante que você tem que listar coisas que só você conhece sobre você e coisas que você não conhece. Então é bem interessante essa ferramenta para se fazer uma autoanálise e a partir daí parar e pensar, poxa, o que eu sei sobre mim e o que as pessoas sabem sobre mim. E a partir dali, são meus pontos fortes, eu vou potencializar e os meus pontos fracos, eu não gosto de falar ponto fraco, eu gosto de falar pontos de melhoria. Porque porque a gente pode melhorar, né? Sim. Então, quais são os meus pontos de melhoria, né? O que eu posso fazer? E a partir daí, eu vou traçar essas melhorias em função do meu plano de carreira lá, do meu alvo. Poxa, é isso que eu quero para minha vida? Então, eu vou melhorar esse ponto, porque se eu não melhorar, eu não chego lá. E eu acredito que de tempos em tempos, então a gente vai ter que voltar pela janela de Johari. Sempre, porque a gente tá mudando, né? Que a gente muda, né? E a gente tem que ter a maturidade, como você falou anteriormente, a inteligência emocional, porque de repente serão identificados aspectos ali que realmente possam me incomodar demais. Mas o fato de ter incomodado, acho que não é me vitimizar naquele momento. Exato. Nossa, me esforço tanto, eu sou vista assim. Não, fala, não. É um aspecto a ser melhorado? O que eu posso fazer para melhorar, então? Que estratégias eu devo buscar? Que esse aspecto, né, de acordo com a avaliação dos meus pares, com a avaliação dos meus alunos, não estão adequados, né? Eles podem ser melhorados. Então, vou buscar, não é? Exatamente. E até porque quando eu falo de desenvolvimento profissional, a própria palavra diz desenvolvimento. Eu estou desenvolvendo, eu estou melhorando, né? E nessa jornada de desenvolvimento, eu preciso olhar realmente para aquilo que não está legal, né? Mas a gente tem muito medo, muito receio de olhar para aquilo que não está bom, né? Para o nosso interior, né? Exatamente. Assusta até a gente mesmo, né? Assusta. A gente tem, assim, o que eu vou me identificar? O que será identificado? Professora, pode acontecer no momento de feedback, avaliação, como você pontuou, daquele acadêmico, por exemplo, que está no processo de aperfeiçoamento e de aprimorar suas habilidades em relação ao conhecimento mesmo, seja em teoria, seja na prática, e ele não concordar com aquele ponto que advém do seu docente. É comum isso acontecer? Sim, é comum porque a gente não gosta de ser, como se diz, deixa eu pegar uma palavra aqui, a gente não gosta de ouvir o que a gente não quer, na verdade é isso, né? Vai doer muito, como a gente falou aqui no início, os feedbacks que você vai receber, a maioria não vão ser gostosos de ouvir. Vai doer muito. Então, eu não concordo. Tá, mas você não concorda, por que você não concorda? Quais são os pontos do feedback que você recebeu, que você acha que não são compatíveis com o que você pensa?
E por que você acha que não são? Porque também não adianta eu só não concordar. Exato. Eu preciso parar e refletir e entender, mas por que eu não concordo? Né? Quais são os pontos que o meu professor me deu de feedback que para mim não fazem sentido? E aí eu tenho que ter a humildade também de entender o seguinte, quem que está me dando esse feedback? Exatamente. Né? Porque quem está me dando feedback é alguém que está acima de mim. No caso aqui, o professor. Que já trilhou a jornada que eu quero trilhar. Então, se é o seu professor, vale a pena você refletir e perceber que ele não está te dando aquele feedback à toa. Entender quem é a pessoa que te dá o feedback também é muito importante. Eu falo muito com os meus alunos, gente, olha, vocês estão na área de negócios. Não vão pedir feedback para pessoas que nunca trabalharam na área, para pessoas que nunca construíram um negócio. Porque essas pessoas não têm base para te passar feedback nenhum, né? Então, entenda quem é a pessoa que está te dando feedback. Porque se for a pessoa que realmente trilhou o caminho que você quer trilhar, você vai ter que mudar de opinião e entender que ela tá certa. Muito bom, professora. Isso tem muito a ver com autoconhecimento, né? Na maioria das vezes, o que está traçado junto com o plano de carreira. E você vamos supor que você é um discente que tem determinados comportamentos. E na maioria das situações, esses comportamentos refletem de forma positiva. E aí sempre vai surgir aquele comentário, aquela avaliação que você não vai gostar. Porque você tem aquele pensamento que contraria todo o seu propósito, o seu plano de carreira. E que quer anular ali seu protagonismo. Isso também acontece. E a gente tem que saber lidar com essa situação. Com certeza, com certeza. Sim. Meu Deus, o tempo passou novamente. E aí a gente nem viu, foi tão rápido. Então, assim, pra gente finalizar, Irineide, o que você gostaria de passar pra gente os 3 principais pontos do desenvolvimento da carreira para nós todos, profissionais e estudantes? Faça o seu plano. Esse plano desde o primeiro período. Você colocou o pezinho aqui na universidade, já começa a traçar o seu plano de carreira, o seu plano de desenvolvimento profissional. A partir daí, busque conhecimento. Não terceirize o seu conhecimento. Você é responsável por